aquela turma, aquela geração que juntos fazíamos conferência de adoração aqui na igreja. A nossa igreja naquela época, mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, era conhecida mais para esse tipo de congresso poderoso. A gente trazia gente de todo o Brasil, cantores de todo o Brasil praticamente, para virem ministrar sobre congresso de adoração aqui. E naquela época, me lembro até hoje, nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje. Hoje, pelo menos, a igreja está bem formada, estruturada, e mais um detalhe, não tínhamos estrutura naquela época, nenhuma, só para ter uma ideia que nós não tínhamos foro, que não havia foro. E o pessoal colocava aqueles panos aqui, não sei como que chama aqueles panos aí, e só para esconder o telhado, né? Mas fora um momento muito marcado aqui com a igreja, que a gente estava lembrando hoje de manhã, vindo para cá. O desfile da escola de samba era aqui mesmo, aqui na rua, na Avenida Perdão, onde que quando chegava a época do carnaval, praticamente a nossa igreja era invadida, de madrugada, na rua aqui, as pessoas invadiam. Tinha desfile, era feito aqui, então, automaticamente, as pessoas que vinham desfilar no carnaval, eles usavam a estrutura da igreja para tomar água, para fazer necessidades, banheiros e outras coisas aqui. E, estrategicamente, naquela época, também tínhamos estrutura espiritual, quando a gente montava uma equipe. Tinha equipe que dormia aqui na igreja para evangelizar, né? Tem muita gente que foram evangelizados, e naquela época, e havia manifestação de demônio de todos os tipos, naquela época. Então, a gente tinha aqui uma tenda, e aí as pessoas que iam para carnaval vinham aqui pedir oração, o pessoal orava por essa turma, se manifestava com demônio, essas coisas todas aí, e isso foi acontecendo, até trouxe crescimento na igreja de alguma forma, porque nós invadimos o império das trevas, literalmente. E começamos a fazer marcha de oração, né? Antes do carnaval, depois do carnaval, aqui na avenida, onde se fazia a marcha da escola de samba, profetizamos para fechar essa arquibancada toda aí, para não ter mais escola de samba aqui, ou carnaval. E se cumprir depois de algum tempo, praticamente algum mês, fechou-se, o prefeito cancelou para não ter mais carnaval aqui. Juridicamente falando, humanamente falando, o prefeito que cancelou. Mas nós entendíamos que no mundo espiritual que foi cancelado, porque era praticamente a cultura da cidade. Carnaval tinha que ser aqui, ou lá embaixo, na Amazonense, na Praça 14 Bis, naquela região. Então, a gente orou, falamos, basta, chega, nós não queremos mais carnaval aqui, e Deus nos ouviu e nos atendeu. E, infelizmente, nós continuamos. A igreja está passando um momento de apostasia, que se possa dizer. O pastor João acabou de falar aqui sobre o livro que eu lancei recentemente. Leia aquele livro para você se encontrar, para você se atentar em que estado que você está. E a igreja hoje está muito fria, está muito acomodada, com todo o respeito, não querendo generalizar. E o que nós fazíamos sem estrutura, não fazemos com estrutura. Repito, o que nós fazíamos como igreja sem estrutura nenhum, hoje não fazemos nada com estrutura. Qual é a estrutura? Temos toda a estrutura aqui. Poderíamos ter usado essa praça aqui, que está aqui, levava o som aqui, fazia culto ao ar livre. O evangelismo, quem sabe. Temos toda a estrutura hoje, mas a igreja está acomodada e muito, infelizmente. Nós, naquela época, recebemos um homem de Deus, né, o apóstolo Gesser, que estava aqui com a gente quando ministrava seminário, e ele profetizou para que nós íamos conseguir foro
para que possamos cumprir aqui, pelo menos a parte aqui, aconteceu. E depois ele falou para a gente, nesse momento, no ambiente profético, ele falou, olhou para mim, olha, pastor Jesus, a igreja aqui de Vicente Carvalho, vocês, no período do carnaval, vocês não devem sair da cidade, porque essa igreja é uma coluna de Deus, nesse período do carnaval, para sustentar o mundo espiritual e nessa cidade. Não sair da cidade para fazer retiros ou viajar, permaneçam aqui no período do carnaval. E assim que nós temos obedecido em todo esse tempo. Eu não sei se passou, consegui vídeo, irmãos? Consegui formatar o vídeo? Dá para passar ainda ou não? É o inferno. Hoje nós temos estrutura, o inferno está nos invadindo. Infelizmente. Infelizmente. Não duvido, não tem nenhuma dúvida. Se você perguntar muito dessas pessoas que não vieram aqui hoje, nem vieram de manhã, onde que estão? Onde que estão? Então, cada um está no seu canto, né, tentando se defender do seu jeito, com as suas opiniões, com os seus achômetros, e assim que é, vocês que querem orar, orem, quem não quer orar também, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com minha família, e assim que vai, assim que caminha a humanidade, infelizmente. Quando nós não tínhamos estrutura, nós fazíamos diferença. Agora que nós temos estrutura, a gente está morno, está frio, perdão. Está na mornidade. Está na hora da igreja despertar. Não tem jeito. Comigo, semigo, ou independentemente de qualquer um de nós aqui, a gente precisa voltar a cair na consciência, cair na real e dizer, temos que voltar para o primeiro amor. Temos que voltar para o primeiro amor. Continuar do jeito que está, não dá. Você escutou aqui que não sei se não tem na Bíblia, obviamente, entendeu? Nessa época, Exu não fica no centro de Macumba. Fica onde? Fica onde? Fica nas ruas, pulando o carnaval também, junto com você, junto com a maioria das pessoas. Está no mercado, está nas lojas, estão espalhados por aí, nas esquinas. Fazendo o quê? Então a igreja precisa não perder o foco, né? Eu não posso perder o foco. Razão pela qual nós temos estabelecido essa agenda, aliás, esse período de noite de adoração, não simplesmente por ser agenda, não, mas é um momento de despertamento para nossas vidas. O que é adoração a Deus? Adoração a Deus não é apenas um momento de cantar, dançar. Adoração a Deus é um estilo de vida que transforma quem somos, quem você é e como você vive no dia a dia. Você nasceu para louvor da glória de Deus. A sua conduta, as suas atitudes, o seu comportamento precisa refletir a manifestação da glória de Deus. Quando você tem temor, para não falar palavrão, quando você tem decência para você não ficar olhando para mulher pelado, para não tomar bebidas, para não beber, quando você tem temor para não fazer coisas erradas, aquela negação, a negação, melhor dizer, aquela renúncia, é a adoração que está fazendo a Deus. Toma bebida? Não, não posso. Por que não? A sua igreja proíbe? Não, porque eu amo meu Deus. Vamos sair na curtida? Não, não vou. Por que tu não vai? Porque eu quero adorar a Deus. Minha atitude, meu comportamento, tem que renegar tudo isso. Isso também é adoração a Deus. Existe uma diferença entre adoração e louvor a Deus.
Louvor pode expressar gratidão, reconhecimento pelas obras de Deus, pelo tudo que Ele tem feito. A gente louva a Deus. Deus me deu a família, glória a Deus por isso. Deus me deu carro, glória a Deus por isso. Deus me deu saúde, glória a Deus por isso. Deus me deu emprego, glória a Deus por isso. Mas, porém, quando as minhas orações não são atendidas, e Deus não me deu nada naquilo que eu estou pedindo. Ah, pastor, mas eu estou orando dia e noite e Deus não responde às minhas orações. Se não responder às suas orações, tem uma resposta. Então, adore. Faça o quê? Faça o quê? Isso nos induz para a definição de oração. O que é adoração? É entrega, se entregar, se render. Eu pedi para a salvação do meu filho, da minha irmã, do meu marido, da minha esposa, e Deus, por enquanto, ainda não respondeu. O que Ele quer de mim? Para me render ao Senhor. Eu preciso me entregar em adoração a Ele, totalmente para Ele. Eu me rendo ao Senhor 100%. Eu quero viver a plenitude da sua presença na minha vida. Como Jó fez, e como a Ana também fez antes do nascimento de Samuel. Ana era estéril, Ana orou a Deus. E o que Deus fez naqueles primeiros dias? Nada. Qual a posição que Ana teve? Poderia ter se afastado de tudo, ainda sofrendo ameaça da sua rival. Poderia ter falando o seguinte: não, vou largar tudo. Eu vou voltar a me prostituir, sei lá, eu vou me prostituir, eu vou procurar outro homem, eu vou sair desse casamento. Essa aí é a primeira reação quando as coisas não vão bem. A reação a gente toma, o atitude que ele toma, é de pé de cabeça. O que a Ana fez? Desistiu? O que ela fez? Continuou na casa do Senhor fazendo o quê? Adorando. Deus não me deu, eu vou adorar. Deus não me deu, eu vou adorar. Deus não me deu. Se a Ana estivesse dizendo o seguinte: Deus, como Deus não me deu, eu entrego a minha vida para Ele. Eu me rendo para Ele, totalmente para Ele. Já que Deus não está me dando, então, quando você está orando e Deus não está respondendo a sua oração, é que Ele está pedindo a sua vida. Ele quer que você ofereça a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele está pedindo para você: me adore. Porque o propósito é, Deus tem algo para fazer através da minha vida, antes de me dar qualquer coisa. Antes de realizar o meu sonho material ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Deus, Ele quer tratar comigo. E muitas vezes a gente fica se observando e dizendo: puxa vida, eu não tenho que mudar nada, eu não tenho nada para mudar. E você que está falando que não tem nada para mudar. Pergunta àquele que sonda a mente e o nosso coração, se você não tem nada para mudar. Sempre temos algo para mudar, sempre. Na nossa vida, no nosso caráter, sempre temos algumas coisas para mudar. Momento quando Deus diz para você: continua orando, eu vou continuar orando, vai. Mas antes de te dar o que você está me pedindo, eu quero, em primeiro lugar, mudar você. Como que você vai querer ser mudado? É o seu caráter, sua paciência, sua perseverança. Deus quer mudar você. Isso que Deus quer fazer muitas vezes. Deus fez isso com Jó. Jó tinha tudo. Ele esperava que ele pudesse perder tudo que ele tinha? Nada. Mas perdeu. O que ele fez? O que ele fez? Adorou. Quando você está pedindo algo para Deus e não te deu ainda, faça o quê? Faça o quê? Murmura. Faz o quê? Murmura. Faz o quê? Não é murmurar, não. É para adorar. Que Deus está no controle. Aquilo que você está achando que Deus está demorando, não, está caprichando. E está tratando com você.
Ele está tratando com você, Ele está arrancando a espinha que atrapalha a sua comunhão com Ele, entre você, no seu corpo. Adoração é me render, me prostrar, me entregar a Ele, a Deus. Porque muitos pensam que a adoração é música, louvor, culto, simplesmente. Mas na Bíblia, a adoração vai muito além disso. João capítulo 4, versículo 23 a 24, Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Jesus está nos mostrando nesse texto aqui, dizendo que a adoração é espiritual, a adoração é verdadeira e a adoração é relacional. O que é a verdadeira adoração? Nos reporta para Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, por favor. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Não sei se é dentro da realidade que a gente está vivendo aqui, a palavra de Deus ela não fala, não sai em vão, né? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Nessa época do carnaval, o que está acontecendo? É a apresentação dos corpos. Do homem pelado, da mulher pelada, dançando nu, que isso é chamado de cultura. Cultura. E tenho falado aqui, falei ontem e hoje também de manhã, falei sobre, infelizmente, como que o Brasil é conhecido. Eu estava fora do país. E fora do país, o Brasil é conhecido pelo... é o país de mulher pelada. Infelizmente. É país de futebol. Não sei se naquela época, futebol. Hoje não tem mais futebol. Só sobrou mulher pelada. Brasil. O Brasil precisa ser conhecida como nação cujo Deus é Senhor. Repita comigo. O Brasil precisa ser conhecido lá fora, cujo Deus é o Senhor. O mundo precisa olhar para o Brasil, que aquela nação é a nação de Deus. Não é de mulher pelado, não é de futebol, que não existe mais futebol. Não é da injustiça ou roubalheira. Não é da corrupção, mas é um país cujo Deus é Senhor. Isso só vai ser possível quando a igreja se erguer. Quando a igreja se posicionar. A igreja, repito, eu e você nos posicionarmos. Paramos de brincar de ser igreja, mas nos levantarmos como verdadeiros adoradores nessa nação. O apóstolo Paulo está dizendo que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo. Aqui nós aprendemos que a adoração é entrega total, não são apenas palavras, mas vida. Rendição total, sacrifício vivo, abrir mão do ego, da vontade própria. Quando você era do mundo, o que você fazia? O que você fazia nessa época do carnaval? Quando você era do mundo? Nessa hora, você estava onde? Está onde? Na escola de samba. Simone. Irmã Bernard. Era, como que chama? Fascista? Passista? Passista, irmã Bernard. Portador de bandeira. Vocês. Onde você estaria a essa hora? Bêbado, caído num canto aí de uma casa, na esquina, deitado em cima de vômito,
sujo, imundo, dançando feito maluco o tempo todo, suado. E quanto custa aquele negócio lá, aquela roupa do carnaval? Como que chama aquela roupa de carnaval? Hã? Saboy? Como chama aquela roupa de carnaval? Fantasia? Quanto que é? Hã? Depende do que é o mais caro. Hã? É R$1.000? R$12.000. Aquela fantasia. E você pagava ou não pagava? Pagava. R$500, R$1.000, você pagava. Agora, você entra num lugar como o nosso aqui, fala para você, dá R$500 para a obra do Senhor. Não, o pastor está roubando dinheiro. Não vou dar dinheiro não. Quando você era naquela época, essa época você estava no meio da turma, suado, bêbado, fumando crack, cocaína, cachaça, e ouvindo aquela música. Estava assim, ou não estava? Dançava. Se converteu, virou o quê? Virou duro, não se mexe mais. Não consigo entender, explicar isso. A pessoa pulava carnaval, dançava, pulava para cá, para lá, aquela bagunça toda. A pessoa se converte, vira um pilastra. Precisa depender do pessoal do louvor falar, levanta a mão, irmão, pula. Mesmo assim não sai do chão. Qual é esse mistério? O que entra em nós? Não é o Espírito Santo? Sim ou não? Esse Espírito Santo nos escraviza? Nos apaga, será? O que acontece? Um monte de nós aqui, a gente era sambista. Sambista da hora, de primeira. Se converter, não quero mais nem tocar. Se converteu, já era, não quero mais dançar. Quem disse para você? É lógico, agora você pode dançar no Espírito, sim, para a glória do Senhor, você pode festejar. Depois que a pessoa se converte, parece que ficou mais triste. Não pode mais dar risada, cara feia. Quanto mais feia a cara for, é mais santo que transmite. Quem é mais santo? Aquele que está com cara feia. Quem é mais santo? Aquele que não dá risada. Lá no mundo fazia de tudo. Dava risada, gargalhada. Se converteu? Não pode. Pecado. Pecado dá risada. Pecado. Não pode pular. Não pode dançar. Pecado. A gente precisa se libertar. De novo. Felizmente. Dinheiro, a gente gastava dinheiro. O nosso tempo. Passava horas e horas e horas e horas e horas por lá no carnaval. Se converte, entra na igreja, senta 1 hora, começa a olhar para o relógio. O que houve, afinal de contas? Lá no mundo você ficava dias e dias e dias e dias e dias. Esqueceu a casa, a família, esqueceu o trabalho, um monte de compromisso, esqueceu. Se converteu, primeiro chega atrasado no culto, senta aí, toma uma água, vai para o banheiro, olha para o relógio e começa a murmurar, o culto está demorando. O que houve com a gente, hein? Eu queria entender esse mistério. O que houve na vida da gente? As coisas poderiam ter mudado para melhor, mudou para pior. Se usando o nome agora sou crente. Crente vive triste, com cara feia desse jeito, amarrado. Que crente é esse? É lógico que a gente não é chamado para viver como o mundo vive, mas no nosso contexto espiritual a gente é
feliz para a glória de Deus. Nós somos alegres para a glória de Deus, não precisamos beber, não precisamos usar uma bebida alcoólica para a gente ficar feliz, porque o Espírito Santo habita em nós, somos felizes. Com carnaval, sem carnaval, a gente pode pular, pode dançar na presença de Deus, somos livres para isso, em nome de Jesus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, somos livres. As coisas parecem que pioraram para nós. O exemplo de como Abraão adorou, esse é o exemplo que para mim é marco, quando se fala sobre adoração. Gênesis capítulo 22. A gente vai acompanhar a leitura desse capítulo. Gênesis capítulo 22. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, acompanhe. Também se quiser acompanhar aqui no Data Show, fica bem à vontade para acompanhar. Gênesis capítulo 22. Para mim, antes que houvesse essa palavra adoração, e a adoração de fato, verdadeira, começou aqui, com Abraão. Aqui nos dá o sentido profundo do que é adoração. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama tanto, e vai até a monte, a terra de Moriá, e ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o jumento. O que ele fez? Cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Você conhece a história de Abraão, Isaac, o contexto pelo qual Isaac nasceu. Abraão já era velho. Sara também nem se fala. De repente receberam como casal uma promessa, que vocês terão um filho. Eles nem acreditaram. A Sara nem se fala. Não acreditou em momento nenhum que ia ter filho, ainda na idade que ela estava. Mas passou algum tempo, a promessa de Deus se cumpriu na vida deles. E nasce o quê? Nasce Isaac. Tenta imaginar aquele senhor de idade avançada, como uma criança pequena. A gente, a pastora, nós estamos estamos com mais de 60 anos. E quando a gente vê os nossos netos, né? Eu estou em casa, os netos esses dias. A gente fica paparicando as crianças pequenas. São pequenas, que alegria, a gente brinca com eles, com elas, perdão. É gostoso ver as crianças pulando, dançando. Às vezes, quando a gente está lá em casa, colocamos música angolano lá, começamos a dançar com elas. Começamos a dançar com a Valentina, começamos a dançar com Maria Alice, pulando. Que alegria isso, gostoso isso. São netas. Mas Abraão, ele é com a idade avançada, não sei se ele dançava também, não sei, não me lembro. A Bíblia não diz isso. Mas viu o Isaac com alegria, o seu sonho sendo realizado, ele sendo honrado juntamente com a Sara. A vergonha que ele tinha, de toda vergonha, de toda humilhação, da esterilidade, porque naquela época ser estéril era uma coisa vergonhosa, ridícula. Todo mundo falava mal de você por ser estéril, não é como hoje. Mas de repente Abraão está como uma criança pequena, começa a criar aquela criança, crescer de ano em ano com muito carinho. E fico imaginando Isaac crescendo e Abraão olhando para ele dizendo: esse vai ser meu herdeiro, esse aqui vai ser o meu lugar, vai tomar meu lugar. Esse aqui vai estar com
com os meus animais, cuidar dos meus animais, cuidar da minha fazenda. Esse aqui vai ser, imagina em Abraão sonhando com Isaac. Isaac cresce. Deus chama Abraão. Abraão. Aquele amor pelo filho começa a crescer, a aumentar mais e mais. E Deus chama Abraão, toma o teu filho, a quem você ama. Não é aquele que você odeia, porque vamos tentar imaginar que hoje Deus te pedisse um filho. Qual que você daria? Você vai procurar aquele que dá trabalho, aquele que é desobediente, aquele que na família não presta, aquele que o pai e a mãe não gostam. Esse aqui, ovelha preta. Vamos escolher ela aqui, vamos escolher ele para entregar. Mas Deus diz para Abraão aqui, ó, pega o seu filho, a quem você ama, pega ele, leva ele para Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Ele começa a andar junto com seus servos, indo com a lenha. O servo de Abraão pergunta para Abraão, o que está acontecendo aqui? Estou resumindo aqui na minha fala. Abraão fala para ele o seguinte, ó, eu e o meu filho Isaac estamos indo até a Monte Moriá adorar, fazer o quê? Fazer o quê? Tocar e cantar, isso? Tocar e cantar, isso? O que estava indo fazendo lá na Monte Moriá? Adorar. Tinha som lá em cima do monte. Tinha data show lá. Mas havia adoração naquele monte. Vamos adorar depois. A gente não vai ficar lá. A gente vai voltar. Olha a fé que Abraão tinha. Olha a conexão de um homem de Deus. Sabia que posso entregar o meu filho para Deus, mas Deus vai me devolver ela, vai me devolver ele. A gente está indo para adorar, vou entregar o Isaac, mas Deus vai devolver ele comigo. A gente vai voltar juntos. Abraão chega lá no Monte Moriá, ele pega Isaac, só para encurtar a história aqui. Ele amarra o seu filho. Quantos aqui que tem filho? Levanta a mão. Você tem filhos. Abraão tinha um filho só. Ele amarra o seu filho. Tenta imaginar aquele menino na sua inocência, olhando para o pai, amarrando ele. Ele não reclama, ele não questiona, dizendo, pai, o que ele está fazendo? Com certeza, se fosse seu filho, questionaria, óbvio. O que está fazendo? Ele pega o seu filho, primeiro prepara o altar, ele coloca o seu filho sobre o altar. Abraão era Isaac, Isaac era Abraão, naquele momento. Porque o coração de Isaac estava em Abraão e o coração de Abraão estava em Isaac. E ele começa a obedecer. Ele pega a faca para imolar o seu filho, para esfaquear o seu próprio filho. O seu próprio filho é ele mesmo. Essa é a conexão que eu costumo fazer eu, na minha casa, até dos meus filhos. O meu coração está no Michel. O meu coração está no Benito. O meu coração está na Vitória. Eu não consigo pensar diferente. Os meus filhos são eu. Eu que estou dentro deles. Logicamente, se eles tiverem outro comportamento, eles com Deus. Eles vão ter que pagar a conta com Deus. Mas é o meu coração que está neles. A gente tem tanto zelo para os nossos filhos. Se alguém mexer com nossos filhos, a gente se irrita, ou não? Ou não é toda a gente? Se alguém mexer com o nosso filho em casa, ou aqui na igreja, na escola, a gente fica endiabrado.
Por quê? Está mexendo comigo. Está mexendo com a minha vida. Mas Abraão, ele coloca o seu filho no altar. E quer esfaquear ele. Esfaquear o filho é se suicidar. Ele estava se esfaqueando, praticamente. Quando ele levanta uma faca para esfaquear o seu único filho, lhe apareceu um anjo do céu, dizendo para ele: Abraão, Abraão, não faça isso. Na colocação que o anjo diz, esse anjo era a presença do Senhor, a cristofania do Senhor. Disse para Abraão: Abraão, Abraão, não faça isso com seu filho, Isaque. Agora sei que tu me ama. Eu gosto muito dessa expressão. Me emociono com essa expressão. Talvez Abraão poderia questionar a Deus naquele momento: Deus, está me tirando? Só agora que o Senhor sabe que eu te amo. Eu saí lá de Mesopotâmia, larguei a minha terra, fui para a terra de Canaã e andei debaixo da tua bênção, o Senhor me guiando, obedecendo a tua voz, ouvindo a tua voz, fazendo sacrifício, criando tendas para onde que eu passei. Eu honro o teu nome. Não te amei, eu nunca sabia que tu me ama. Eu te amava, perdão. Deus falei, só agora que eu sei que tu me ama. O que estava nessa fala de Deus? Só agora que eu sei que tu me ama. É que naquele momento, Abraão estava disposto para sangrar. Estava disposto para quê? Estava disposto para quê? Para sangrar, porque a adoração é sangrar. A adoração é quando você sangra por dentro. Quando você sangra, Deus diz, agora sei que tu me ama. Porque outras coisas que você fazia, sacrifícios tolos, não me impressionava. Agora que você está sangrando, e agora sei que você me ama, de fato. Querido, adoração começa pela obediência. Começa por quê? Porque quando Abraão recebeu o convite de Deus, ele não titubeou, ele não hesitou, dizendo, o quê? Está me tirando Deus, se fosse hoje. Não tem nada a ver, está amarrado, está repreendido. Essa é a moçada de hoje. Abraão ouviu e obedeceu. A adoração tem muito a ver com a obediência. Você pode tocar bem, toca guitarra, toca bateria, toca baixo, mas se você não for obediente, você não é adorador. Você pode dançar tão bem. Aqui, o grupo de um nome, outro aí, não sei qual é o nome do grupo aí, dançar bem. Mas se você for um líder, um rapaz, ou uma moça que desobedeça a autoridade, que não é obediente a Deus, você não é adorador. Você não é adorador. Porque adorador tem a marca de obedecer, obediência, independentemente de qualquer situação. Não substitua talento com adoração. Talento é talento. Talento não é um dom. Talento não é um dom, não é adoração. Hoje nós estamos vivendo um momento em que estamos curtindo tantas bandas que estão no Brasil hoje. Eu estou aqui no Brasil desde 87. Eu vi bandas e bandas e bandas e bandas, cantores e cantores que se levantaram aqui no Brasil. Às vezes eu converso com o Michel. Michel, cadê esses cantores hoje? Onde que estão? Anda para onde? Por onde? Ninguém está em pé. Todos sumiram da praça. Eu poderia citar o nome aqui de um monte de cantores aqui. Que um dia apavoraram, que vocês seguiram. Um deles, quando foi para a sede, alguns anos atrás, foi lá na sede. Nossa, aquela nossa igreja aí foi tomado de adolescentes e jovens. Fãs desse cantor.
Onde que está hoje? Cantar, tentar adorar sem obedecer os seus pais, você não é adorador. Se você não obedece às autoridades que estão na sua vida, na sua casa, você não é adorador. Você pode cantar bem. Mais uma vez, não estou aqui dando uma indireta para ninguém, mas estou querendo explicar o que é adoração. Você pode ser intercessor. Se você não obedece à autoridade, você não é intercessor. Você não é adorador. Você pode ser líder de célula, diáconos. Se você não obedece, você não é adorador. Pode chamar você de outro título. Porque adorador é aquele que obedece. Sem questionar. Abraão tinha tudo para obedecer. Ou melhor, para questionar. Diz a palavra de Deus que Abraão, ele teve encontro com o Senhor. Deus disse para ele que não. Agora sei que você me ama. Não mata o seu filho. Abraão olhou de longe, ele viu uma ovelha, um animal. Lá no monte Deus proverá. Deus disse para Abraão: a partir de agora, você não será mais Abraão. Você será pai de muitas nações. Eu vou te dar filhos. Vou te dar muita descendência a partir de agora. Por que a partir de agora? No momento que Abraão sangrou. Na hora que Abraão sangrou. Que Deus viu o coração dele. Sem sangramento não há adoração. Sem renúncia não há adoração. Sabe quando você quer dar aquilo que você não gosta de dar para Deus ou para ninguém? Mas é isso que Deus está te pedindo. Porque nessa manhã estava me lembrando, ela estava comentando aqui, se Deus pudesse pedir uma oferta para Abraão, Abraão, procura uma oferta para me dar. Olha aqui para mim, por favor. Será que Abraão daria ao filho? Não. Pegaria um boi, um cavalo, um porco, sei lá, um animal, papagaios. Pegaria uma fazenda. Oh Deus, pega a minha fazenda, fica contigo. Não. Deus conheceu o coração de Abraão e disse: eu não quero nem o animal, nem a sua fazenda. Aquele que você ama, que eu quero. Aquele que você ama mais, esse que eu quero. E quando você me der aquilo, quem sabe a voz lá no céu vai ecoar, dizendo que agora sei que você me ama. Agora que eu sei que você me adora. Vamos colocar em pé, por favor. Essa palavra anúncio que Deus me deu, essa palavra na busca sobre o sentido da adoração. Que não tem como fugir dela. É dolorida, sangrenta, porque quando você adora, você se submete à total vontade de Deus. Não é mais a sua opinião, não é mais o seu desejo, não é mais o meu ego. Nessa manhã estava me lembrando que a gente é confrontado dia a dia. Somos testados com o nosso orgulho, com a nossa soberba, de coisas que a gente não quer praticar, a gente não quer fazer, não quer obedecer, não estou com vontade de fazer. Recebi convite de fazer uma viagem, e eu falei com a minha esposa: não vou, porque não tem dinheiro, também não tenho vontade, porque já viajei várias vezes. Mas insistiram para mim: pastor, você tem que viajar, porque você é um dos pastores mais velho do ministério, e o Ministério Peniel está completando 50 anos de jubileu, e você não pode ficar.
Aqui, mas não tem dinheiro. Se vira. E comecei a sangrar por dentro. Onde vai arrumar dinheiro? Usa cartão. Vou fazer o quê? Eu vou ter que me endividar. Por obediência. Por obediência. Eu sei que isso vai ser em honra a Deus. Porque estou obedecendo a Deus. Ninguém perde nada por obedecer a Deus. Ninguém. Por mais dolorido que seja, ninguém perde nada por obedecer a Deus. Por mais que seja contrariado, por mais que seja humilhado, envergonhado, é Deus que está te colocando isso, obedeça. Porque os humilhados serão exaltados. Com certeza. Ninguém perde nada por obedecer. Feche seus olhos. Você que veio aqui nessa manhã, nessa noite, eu quero te fazer um convite lindo.